Bem-vindos à metodologia Meu TCC. E nesse vídeo você vai aprender como escrever o seu TCC neste semestre através da metodologia Meu TCC. E é o seguinte, tudo na vida possui princípios, possui mandamentos, possui algo maior que serve como estrutura, como base para aquilo ali existir. E a metodologia Meu TCC, ela segue um princípio, que é um princípio chamado princípio da alavanca, que vem da física mecânica. E o que é o que diz o princípio da alavanca? Diz o seguinte, é basicamente a soma da tua força mecânica, da tua força física, a soma da tua força em um ponto faz com que ela multiplique. Então você com menos força consegue mover objetos pesados. É basicamente isso. Eu vou ilustrar melhor com esse trinco. Tá? Você deve ter um trinco na sua casa, você deve cortar as suas unhas e você utiliza então o princípio da alavanca. Você coloca a força nesse ponto aqui, correto? Nessa alavancazinha aqui, né? Coloca a tua unha aqui e corta. Fácil, corta brincando. Mas se você, assim como eu, já inventou de cortar a unha com um trincozinho pequenininho, aquele trincozinho pequenininho quebra essa alavanca muito fácil. Muito fácil. E aí, eu já quebrei. E eu inventei de cortar a unha só botando força assim, ó. Nesse canto aqui. E olha que interessante. Mesmo colocando mais força nesse ponto aqui, não corta a unha. Então, isso é o princípio da alavanca. O princípio da alavanca serve para que você, com menos força, consiga romper objetos pesados, consiga mover objetos pesados. O princípio da alavanca é justamente a junção da tua força em um ponto, e aí isso faz com que, como se multiplicasse a tua força, tá? Traduzindo isso para a metodologia Meu TCC, isso significa o seguinte, a metodologia Meu TCC serve para que você escreva o seu TCC de maneira que cada uma ação que você faz no seu texto continue gerando resultados ao longo de toda a tua pesquisa. Então, aquela primeira ação de concepção do que vai ser o seu TCC, essa primeira ação, ela vai gerar resultado ao longo de todo o teu texto. Da escolha dos principais elementos, da definição dos capítulos, introdução, considerações finais, ela vai gerar resultados até o momento da tua apresentação de TCC. Naquele dia que vai estar todo mundo nervoso, ansioso para apresentar, pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? E te der um branco, tu vai estar de boa, tu vai estar relaxado. Porque a metodologia Meu TCC, cada uma ação que você faz, foi feita, foi estruturado para continuar gerando resultados ao longo de todo o teu texto, tá? E para quem é a metodologia Meu TCC? Para responder isso, eu vou logo dizer para quem não é. Se você acha que você precisa estar dentro de uma sala de aula, olho no olho, com o professor, em uma sala de aula física, a metodologia Meu TCC não serve para você. Por quê? Porque ela é online, ao vivo, porém online. Se você acredita no seu coração que você precisa se for para fazer um TCC, tomar naquele lugar para fazer um TCC, também não serve para você. De verdade. Assim, você vai ser repelido da metodologia Meu TCC. Porque você já internalizou aqui que você tem que se ver para fazer um TCC. E a metodologia Meu TCC é justamente o contrário. Ela é estruturada para que as tuas ações multipliquem a tua força. Presta bem atenção, eu não estou dizendo que é fácil, não. Tu vai ter obstáculos no teu caminho na hora de fazer um TCC. O que a metodologia Meu TCC faz é direcionar as suas ações. É potencializar o que você está fazendo. É direcionar as suas ações para que você não perca tempo com firulas, com besteira. Para que quando você sentar a tua bunda na cadeira para escrever um TCC, você escreva o seu TCC. Tá? Então, para quem serve a metodologia Meu TCC? Serve para você que quer escrever um TCC nesse semestre.
para você que quer bater no peito com orgulho e falar assim, ó, eu fiz o meu TCC. Para você que quer essa conquista, essa felicidade, esse, sabe, essa coisa, essa energia correndo no teu corpo. Serve para você. Serve para você a metodologia Meu TCC. Qual é o formato da metodologia Meu TCC? É um treinamento online, tá? Ao vivo, olho no olho, aqui ó, comigo, durante 8 semanas, tendo um encontro por semana. E Henrique, qual é a duração desse encontro? Fica na paz. Vai ser o tempo necessário para que você coloque em prática aquela ação que você tem que fazer no seu TCC. E presta bem atenção, é a ação. A ação. Não é a técnicazinha, a firulazinha, a dicasinha. É a ação. A metodologia Meu TCC é para você que quer ação, que quer colocar em ação, quer escrever. Vai estar em ação, fazendo alguma coisa pelo seu TCC. Se você quer só ler, quer só pegar um modelinho só para mudar as palavras, também não serve para você não, tá? Você já pula esse vídeo e vai fazer outra coisa da sua vida. Se você quer só um modelinho para copiar e mudar as palavras, você já cai fora desse vídeo. A metodologia no meu TCC foi feita... Eu vou contar um pouquinho da história para você entender. Foi feita a partir do seguinte, tá? Em 2020 eu estava fazendo meu TCC, estava terminando a minha faculdade. E eu estava muito tranquilo fazendo o meu TCC. Claro, teve momentos de surto? Teve. Mas é normal surtar. Um TCC tem os seus desafios, tem os seus obstáculos. Mas comparado aos meus colegas, eu estava muito tranquilo. Por quê? Porque eu tive um excelente professor orientador durante toda a minha faculdade. Eu tive um excelente professor orientador. Foi um professor que me orientou durante toda a faculdade. Pra você ter uma ideia, eu fui monitor dele. E aí, na primeira monitoria que eu fiz, eu escrevi no quadro. E minha letra tava uma garrancheira tremenda. Ele foi o professor que olhou pra mim e falou, ele me chamou de Humberto, ele falou, Humberto, se for para escrever no quadro, escreve com letra legível. Se a letra não for legível, usa slide. Ele se importou com a minha vida o suficiente para me dizer isso. E aí, eu fiz, poxa vida, tenho que melhorar minha caligrafia. Hoje eu escrevo muito melhor. Minha caligrafia é muito mais legível. Sabe por quê? Porque antes eu escrevia assim, tá dando para entender? Tá dando para eu entender? Tá bom. Hoje eu faço assim, olha, se qualquer pessoa pegar o meu caderno e quiser ler, ele vai ler. Hoje, se eu der uma aula escrevendo no quadro, a pessoa que estiver lá no fundo da sala vai entender a minha caligrafia. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu consigo alcançar o livro. Esse livro aqui, tá? Eu tenho um artigo publicado graças a esse professor que se importou com a minha vida o suficiente para me orientar ao ponto de eu conseguir publicar um capítulo de livro aqui, ó, um artigo e um capítulo de livro. Olha só, capítulo 7 vai estar espelhado para você, mas você vai ver aqui, ó, publicado. Capítulo do livro. Então, eu estava muito preparado para escrever o meu TCC. Quando surgiu os obstáculos, eu sabia o que fazer. Eu tinha um professor que eu podia contar com ele. Só que o que acontece? Nem todo mundo tem um professor tão bom assim como orientador. E aí, em 2020, o que aconteceu? Aconteceu 2 episódios que me marcaram muito. O primeiro foi o seguinte. Um colega meu de sala falou para mim o seguinte, Henrique, ele sofre de problema de ansiedade, né? Isso ele me contando, sofreu de problema de ansiedade, e no meio de tudo que estava acontecendo em 2020, você deve lembrar o que aconteceu em 2020, somado com um TCC, e os professores não sabiam como fazer essa orientação, principalmente online, à distância, eles não sabiam como fazer isso. Então ele estava no final da faculdade, com um monte de coisa para fazer da faculdade. O mundo estava passando pelo episódio que você deve lembrar em 2020, né? E ainda tinha um TCC e estava sem uma orientação. Resultado, isso fez com que o problema que ele já tinha de ansiedade ficasse ainda pior.
E eu não sabia, eu não fazia a menor ideia do que era uma crise de ansiedade. Eu não sabia. Confesso pra você, eu era ignorante ao ponto de não saber o que era uma crise de ansiedade. E quando ele me falou isso, eu fiquei, caramba, você tá passando por isso? E o TCC foi o que, sabe, o ponto ali que fez com que explodisse ali, aquele momento ali pra ele. Aquilo pra ele. E é muito intenso você ouvir isso. E pensar, meu Deus do céu. E agora? O que é que faz? Não sabia nem o que dizer pra uma pessoa dessa. Aí veio uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa falou assim pra mim, Henrique, ela tinha me visto falando de TCC no meu Instagram, e ela falou assim, Henrique, será que você pode me ajudar no meu TCC? Aí eu fiz assim, ok. Aí ela me contou a história dela. Ela fez 5 anos de faculdade de Direito. Presta atenção, 5 anos de faculdade de Direito. E no final, que era, né, para fazer o TCC, ela escolheu o melhor professor na visão dela, de orientador. O orientador fingiu durante o semestre inteiro que estava lendo o trabalho dela. Aí só respondia, tá ótimo, tá bom. Continue assim. Até que chegou o momento final do semestre, que ia fazer o depósito do TCC para apresentar. Foi quando o professor realmente leu o texto dela. E aí ele falou o seguinte, olha, se eu fosse você eu nem me apresentava, porque você não vai passar com esse TCC aí não. Aquilo ali tirou o chão dela. Talvez você pense assim, mas que besteira, no outro semestre era só ela fazer de novo. Ela depositou toda a confiança dela em um professor. Ela depositou toda a confiança dela, todo o trabalho dela, toda a energia dela, todas as noites, tudo dela. Ela confiou naquele professor. E aquele professor traiu a confiança dela. Esse foi o problema. E quando ele traiu a confiança dela, e como ela tinha investido toda a confiança naquele professor, adivinha só? Quando ele disse que ela não ia passar, ela acreditou. E depois ela não conseguiu mais finalizar o TCC. Deixou para o outro semestre. Sabe qual foi o resultado? Ela perdeu a faculdade. Você tem noção do que é você passar 5 anos na faculdade e você perder? Porque você não conseguiu fazer um TCC? Porque você não consegue ter confiança em você mesmo? Daí que surgiu a metodologia no meu TCC. Daí que eu comecei a orientar pessoas, ensinar pessoas a escrever um TCC, usando o jeito que eu escrevo. A metodologia meu TCC é metodologia porque é uma sequência de ações que você vai seguir para escrever o seu TCC de maneira que cada uma ação que você faça continue gerando resultados até o final da sua pesquisa. E meu TCC, porque é o meu jeito de escrever um TCC que eu estou ensinando a você, e porque eu quero que você, no final do semestre, quando você apresentar o seu TCC, você possa pegar aquele texto, bater assim e falar, eu fiz o meu TCC. Possa falar com orgulho, com força. Possa jogar para fora a felicidade que é fazer um TCC. Possa celebrar. Que você possa assim, mostrar para todo mundo assim, aqui meu TCC, aqui, toma, lê. Eu quero que você possa ter essa felicidade, bater no peito e falar assim, eu fiz o meu TCC. Tá? E aí, vamos explicar melhor para você agora em procedimento, o passo a passo dessa metodologia, para você conhecer em detalhes o que é a metodologia do meu TCC. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui minha câmera, mostrar para você o seguinte. O jeito comum, vou mostrar para você o jeito comum, que geralmente as pessoas fazem no TCC. Talvez para você, a imagem esteja um pouco borrada, porque eu estou dando zoom, para você conseguir enxergar tudo. Porque é muita coisa mesmo. É muita coisa que ensinam você a fazer, que mandam você fazer do jeito comum. É tanta coisa que, assim, para colocar uma imagem, assim, eu não deu para colocar tudo. Então, eu coloquei, assim, as principais coisas que mandam você fazer do jeito comum. E olha só como fica uma coisa, assim, confusa. Confusa, né? Confusa. E eu vou voltar minha câmera aqui para você. Vou voltar aqui minha câmera. Do jeito comum, o jeito comum que ensinam você a fazer um TCC, você fica que nem um ratinho.
que nem um ratinho dentro de um labirinto, correndo para lá e para cá, tentando achar a saída, na tentativa e erro. E talvez você consiga sair desse labirinto. Talvez você consiga. Mas assim, você vai ficar na tentativa e erro por quanto tempo? Você tem tempo de sobra para estar tentando? Ai, não deu certo, vou fazer de novo. Ah, esse semestre não deu para mim. Tudo bem, semestre que vem eu faço de novo. Ai, meu professor orientador mandou fazer isso. Ai, tá, tudo bem. Eu vou sair do meu estágio para fazer um TCC. Você tem essa condição financeira também para deixar de trabalhar para estar fazendo um TCC? Tem? Então tudo bem, fica na paz. Ah, Henrique, eu não tenho como parar de trabalhar para fazer um TCC. Então, se eu fosse você, eu assistiria essa aula. Eu conheceria, eu pelo menos daria a chance de conhecer o que é a metodologia do meu TCC. De verdade. Tá? Então, beber aqui uma água, né? Enquanto eu mudo aqui a transição. Vamos lá. Jeito comum. Geralmente, né? Como é que ensinam você a fazer um TCC? Vamos lá. Eles falam assim pra você, ó. Acha um assunto que você gosta. Acha assim, o seu assunto preferido. Acha uma coisa que faz o seu coração bater forte. O seu coração bater forte. Tem até uns professores que usam assim uma palavra, eu não sei se eu posso usar essa palavra, ou se o YouTube cancela o meu vídeo. Mas é uma palavra com T. Um T. E agora imagina, pronuncia o T no aumentativo. Um T e um ão no final. Acho que você entendeu a palavra. Você tem que ter esse... Eu vou chamar assim, desejo ardente. Você tem que ter um desejo ardente pelo assunto do seu TCC, pelo tema do seu TCC. Aí você fica, meu Deus do céu, o que é que... eu tenho que achar uma coisa que faz meu coração bater forte, que eu tenho um desejo ardente. E você perde assim em 6 meses. Tranquilamente, você perde em 6 meses. Procurando uma coisa que faz o seu coração bater forte. Aí você encontra um tema que você gosta. Depois de alguns meses. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai ler livros. Ler livros e artigos. Eles mandam você ler livros e artigos. Aí você fica feito um besta. Aí, vamos supor, você quer falar sobre linguagem, cultura e ambiente. Sobre a ótica da retórica, tá? Aí eu quero falar sobre retórica. Aí sobre linguagem no direito. Aí você começa a ler vários artigos. Deixa eu ler aqui esse artigo. Gostei disso aqui. Eu vou ler esse outro artigo. Gostei disso aqui. E assim, escrever o TCC que é bom. Cadê? Não, você fica numa falsa sensação que tá estudando, que tá produzindo o TCC. Mas não tá não, tá? Você tá só lendo. Se alguém falar, mostra pra mim o seu TCC pra eu te ajudar. Se um filho de Deus descer, se um professor top, igual o meu, chegar pra te orientar, te dar um direcionamento, pedir pra olhar o seu TCC, você não tem nada pra mostrar. Só na tua cabeça algumas ideias. Esse é o jeito comum. Ou então, fala uma coisa que é pior ainda. Fazer fichamentos. Me diz, pra que tu vai ler um texto e ficar fazendo fichamentos? Se tu não sabe ainda o que tu vai falar no seu TCC, pra quê? Pra que tu vai estar fazendo isso? É perder tempo. Perder tempo, perder dinheiro, perder energia, perder tempo em família. Tá? Aí depois, tudo isso para delimitar um tema. Aí você começa o seu projeto de TCC. Aí você vai para a introdução. Aí depois você vai para as referências bibliográficas. Porque você leu tanto que assim, o que você mais tem é referências bibliográficas. Mas se alguém perguntar para você, qual é o seu referencial teórico? Você não sabe responder essa pergunta. Aí você começa a fazer o capítulo 1, capítulo 2. Aí o capítulo. Aí deu ruim. Capítulo 2. Eita, não era bem isso aqui não. Deixa eu voltar aqui para as referências bibliográficas. Deixa eu voltar para a introdução. Eita, vou mudar o tema. Você fica assim, ó,
nessa coisa, indo, voltando, e vai fazendo, assim, e faz o TCC? Faz. Algumas pessoas fazem um semestre, aí depois relatam que só faltaram arrancar os cabelos no TCC. Faz. Algumas pessoas deixam para outro semestre, aí no outro semestre elas fazem, terminam a faculdade, e fica só o TCC para terminar. Aí elas, eita, agora só com o TCC, agora sim eu vou conseguir terminar a faculdade. Mas dá para fazer desse jeito comum. Mas assim, se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer que passaram noites de sono acordadas. Se ela tiver muita intimidade com você, ela vai dizer que sentiu dor nas costas. Sabe essa parte aqui do ombro? Ficou tensa. Porque ela passou muito tempo carregando um fardo. O TCC virou um fardo para ela. Muito tempo assim, ó, encolhido, fazendo um TCC. Tá? E você comete alguns erros. Eu chamo aqui o efeito ioiô, o efeito baralho e o efeito bolha. O que é o efeito ioiô? É porque você fica indo e voltando na sua pesquisa. Feito um ioiô, você vai e você volta. Aí você, eita, comecei a desenvolver aqui umas coisas. Eita, mas deu errado. Aí você volta. Aí você vai de novo e volta. Nessas idas e voltas, talvez você consiga fazer o seu TCC, tá? Mas assim, você quer ficar feito um ioiô? É uma decisão sua. O outro eu chamo de efeito baralho. O efeito baralho é assim, você até tem as ideias, mas elas estão confusas na tua cabeça. E geralmente aqui nesse momento é que você começa a escrever, aí faz. Não é bem isso que eu quero dizer. Aí apaga. Aí escreve de novo. Aí apaga. E você fica assim, dias. Pelo menos uns 2 dias. Escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. O começo do seu TCC. O começo. Fora o resto do TCC. E vamos por último aqui, que tá ficando longo esse vídeo, né? Essa aula. Mas fica até o final, porque realmente, se você assistir essa aula, você vai aprender a escrever o seu TCC nesse semestre. Você já sabe, pelo menos, algumas coisas que você não deve fazer. A não ser que você queira fazer papel de bobo. Pelo menos isso você já sabe. Agora vamos, daqui a pouco, né, vou mostrar, terminar aqui o efeito bolha para mostrar a metodologia meu TCC. Que na minha opinião é a melhor maneira de você escrever um TCC. O efeito bolha. O efeito bolha é que você tem uma ideia aqui e você não consegue conectar essa ideia com essa outra ideia. Aí você fala dela, depois você fala da outra. Mas elas ficam feito bolhas, sabe uma bolhinha de sabão? Você pega um sabãozinho, você era criança, você deveria brincar. Quando você era criança, talvez você brincasse de fazer bolha de sabão. Aí fazia assim, aí saiu um monte de bolinha de sabão. Cada uma no seu cantinho, né? No vento, aí batia em alguma coisa e estourava. Seu TCC fica desse jeito, sabe? As ideias ficam bolhas de sabão. Uma isolada da outra. E muito frágil. Aí quando o seu professor lê, ele detona o seu TCC. Detona. Você faz Jesus Cristo, vou ter que começar tudo de novo. Não vai dar tempo, não. Aí você começa a se desesperar. Tá? E o que é, tá? Esse aqui tá é CT, mas era outro nome que tinha. Eu esqueci de trocar, realmente. Devia ter trocado. Mas enfim. Metodologia meu TCC. O que é a metodologia meu TCC? Ela é uma sequência de ações, tá? E existem 4 ações. O eixo criativo, a técnica 3x3, o capítulo segmentado e a persuasão focal. Essas são as 4 principais ações que você precisa ter, né, que você precisa cumprir na hora de fazer o seu TCC. E aí eu vou ilustrar com o meu violão. Eu tenho um violão e vai ilustrar. Sabe por quê? Para você entender bem o que é cada parte da metodologia meu TCC. Vamos lá. O que é um TCC? Né? Quais são as fases de um TCC? Bom, você tem a fase de concepção, ou seja, de criar o que vai ser o seu TCC. Depois que você tem essas ideias, né, dos principais elementos que vão compor o seu TCC, você precisa organizar
essas ideias. Você precisa organizar como é que vai ser a apresentação dessas ideias. Onde é que vai entrar cada ideia. Sabe quando você vai conversar com alguém, tentar persuadir a pessoa, e você pensa, quando é que eu vou conversar com essa pessoa? Qual é o melhor horário? É melhor eu começar falando disso ou é melhor eu começar falando daquilo? Tudo na vida, quando você vai persuadir alguém, quando você vai falar com alguém, você pensa o que você vai falar e quando, como você vai apresentar isso. Tá? Depois, no TCC, que você já sabe o que vai falar e quando que cada ideia vai aparecer, você precisa escrever um texto. E aí, na hora de escrever um texto, né, na hora de escrever o seu TCC, você vai fazer isso através de capítulos, né? O seu texto vai sendo desenvolvido através de capítulos ou de sessões, né? Depende de como é estruturado, como é que a sua faculdade cobra a estrutura do TCC. Mas, enfim, geralmente é em formato de capítulo. E aí, o que é que acontece? Você já deve ter passado por essa situação que você tem a ideia e você pensa, meu Deus, eu já falei o que eu tinha para falar, mas tem um monte de espaço ainda. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou encher linguiça. É isso que eu vou fazer, eu vou encher linguiça no meu texto. Vou fazer isso, vou encher linguiça, porque assim, eu tenho que falar alguma coisa. Então, e outra coisa, às vezes você tem a ideia, falando com alguém você consegue expressar a ideia, mas na hora de escrever, você faz, como é que eu falo isso? Não tá exatamente do jeito que eu quero falar. Ô fulaninho, lê aqui pra mim. A pessoa lê e você percebe que a pessoa não entendeu a sua ideia, como você quer transmitir. Então escrever um TCC tem essas duas partes. A parte de você... a parte de, vamos dizer assim, a estrutura do capítulo e o argumento que você vai usar para expressar, para construir a ideia, a sua ideia na cabeça da outra pessoa. E a partir daí, né, a metodologia meu TCC possui 4 ações. O eixo criativo, a técnica 3x3, o capítulo segmentado e a persuasão focal. O eixo criativo é a técnica de concepção do TCC. É a técnica de você criar o que vai ser o seu TCC. E daqui a pouco eu mostro em detalhes como é que vai ser, né, como é que é o eixo criativo, como é o eixo criativo. Mas geralmente nessa parte de criar, né, o que vai ser o TCC, as pessoas falam para você justamente aquilo. Acha um tema que você gosta, acha uma coisa que desperte seu desejo. E assim, desde 2020, beber água. Desde 2020, eu faço pessoas escreverem o TCC delas utilizando a metodologia meu TCC. E teve 2 pessoas que passaram mais de um semestre para conseguir escrever o TCC. Por quê? Porque elas enfiaram na cabeça que elas precisavam de um tema que fizesse o coração delas baterem forte. E aí, quando apareciam os problemas, né, os obstáculos ao longo do TCC, o que elas faziam? É o tema. Vou mudar o tema. Aí mudava o tema, começava tudo de novo, mudava o semestre. Então, assim, escrever sobre uma coisa que você gosta é bom? Ajuda? Ajuda. Mas não é o principal. Vou falar assim, escrever sobre uma coisa que você ama ajuda? Ajuda. É o principal? Não. O amor, ele não resolve problemas por si só, tá bom? Talvez você tenha uma pessoa que você ama muito hoje. Mas vem cá, pensa, não precisa me responder, só pensa com você aí. Mesmo você amando muito essa pessoa, de vez em quando, dá um BO? Há um desentendimento? Tem. Por quê? O amor por si só não resolve problemas. Mesmo você amando aquela pessoa, tem obstáculos, tem problemas. E no TCC é a mesma coisa, minha gente. Se o amor por uma pessoa, que é uma coisa gigante, maior que um TCC, dá problema, tem obstáculos, imagine um TCC.
vai ter obstáculos. Obstáculos talvez com o seu professor orientador, talvez com questão de tempo, talvez com questão de trabalho, talvez com questão de família, talvez problema de saúde. Vai ter algum obstáculo. Talvez você tenha uma crença que você é incapaz de fazer um TCC e passar de primeira. E é por isso que a metodologia do meu TCC, ela é aqui, ó, olho no olho, ao vivo, junto com você. É um treinamento, um direcionamento. Não é uma aulinha gravada não, tá? Não é um e-bookzinho não. Porque eu preciso olhar no seu olho. Ver como você está, entender como você está. Para que possa aplicar a metodologia no meu TCC. Para que você poder, no final do semestre, bater no peito e falar assim, eu fiz o meu TCC. Eu fiz o meu TCC. Tá? E aí, o eixo criativo, vamos para o eixo criativo. O eixo criativo é justamente isso. É esse direcionamento de como é que você vai criar os principais elementos que estruturam todo o seu TCC. É por isso que essa primeira ação que você faz no TCC, ela vai até a sua apresentação. Porque aqui você cria, define, você sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Os principais elementos que compõem o TCC. Imagina que o TCC é esse violão, tá? Esse violão. Esse violão aqui tem pontos que vão estruturando ele. Tem o braço, tem a cabeça, tem um violão sem cavalete não tem como ter a tensão nas cordas. Então você aprende os elementos que vão estruturar o seu TCC, tá? A técnica 3x3 é quando você já tem essa ideia do que você vai falar, você precisa saber organizar. A técnica 3x3 é justamente essa maneira de organizar as ideias no seu texto, nos seus capítulos e subcapítulos, de maneira que aquela ideia principal ela gere ideias conexas. Tá? Aquela ideia principal ela vai se fragmentando em outras ideias menores conexas. É 3x3 porque você entende quantos capítulos e quantos subcapítulos ter no seu TCC. E como fazer essa organização e fragmentação das ideias. Olha só. Aquela ideia gigante se tornar algo palpável, tangível, que o leitor vai olhar assim, é como ele vai praticamente vai conseguir pegar o seu TCC como se fosse algo assim, ó, físico. Né? Essa parte das ideias como se fosse algo físico. O capítulo segmentado. O que é o capítulo segmentado? É justamente você escrever o seu capítulo cumprindo 5 funções. E essas cinco funções, quando você cumpre elas, você desperta no seu leitor o lado racional e o lado emocional do seu leitor. Sabe quando você está escrevendo e você faz... Caramba, não tenho mais o que escrever. Não sei mais o que é que eu vou escrever, mas eu preciso escrever, então vou encher linguiça. Surgiu justamente nesse momento em que as pessoas ali que eu estava ali, né, treinando, né, orientando, falaram para mim, Henrique, ali eu sei, enchi linguiça mesmo. E aí eu fui vendo que era mais comum do que eu imaginava. E a pessoa tinha propriedade para falar. Ela sabia o que ela queria falar. Mas na hora de escrever, ela enchia a linguiça. E eu fiz, já sei. Preciso identificar quais são os principais elementos que um capítulo precisa cumprir para que a pessoa cumpra essas funções e o capítulo dela faça o leitor ler e dizer, caramba, eu quero ler mais. Cadê o próximo capítulo? Sabe aquela sensação gostosa de quando você está lendo um livro e você faz, eu quero ler o próximo capítulo. Sabe aquele sentimento gostoso que você sente de curiosidade de ver o próximo episódio da série? É isso. Fazer isso no seu capítulo de TCC. Para isso serve o capítulo segmentado, enfim. Aqui é só uma apresentação do que é a metodologia, tá? O passo a passo, os detalhes de cada ação está dentro da metodologia meu TCC, está dentro do treinamento, né? Impossível dentro de uma aula eu explicar tudo para você. E a persuasão focal é o quê? A persuasão focal é porque é o seguinte, quando você sentar a tua bunda para escrever, que você abrir o seu computador,
você vai ter que escrever um parágrafo. E aí, o que é que acontece? Tem gente que escreve um parágrafo de 10 linhas, 8 linhas, fica um bloco desse tamanho, aí depois tem uns parágrafos assim de 3, 4 linhas, um negócio bem assim. Aí tem uns parágrafos assim, outro parágrafo assim. Fala e não diz nada. Então, porque tá confuso. A pessoa ela fica confusa, tá? Porque você não escreve o TCC em um dia, não. Em 7 dias? Pelo amor de Deus. Você é ingênuo? Vou falar ingênuo para não dizer outra palavra, tá? Você realmente acredita nesse papinho por aí de ai, escrevi meu TCC em 7 dias. Em 7 dias. Cuidado, tá? Você sabe o contexto? Você sabe a procedência? Eu não estou dizendo que a pessoa está mentindo, não, tá? Só estou dizendo que, assim, escreveu em 7 dias, mas qual era o contexto dela? Qual era a realidade dela? Qual é a procedência dessa história? Cuidado, tá? Então, ao longo do tempo, você vai se perder. Às vezes você se perde no argumento. A ideia está aqui, você acha que escreveu a ideia, mas o argumento... Olha, preste bem atenção. Uma boa ideia sem argumentação, ela é só uma boa ideia, tá? Na sua cabeça. A argumentação é o que faz você... É o que faz a tua ideia chegar na cabeça do teu leitor. É o que faz... A argumentação é o que vai persuadir o teu leitor. Que vai fazer o seu leitor olhar e dizer assim, faz sentido isso aqui, hein? Entendi, faz sentido e consigo imaginar o que essa pessoa está falando. Gostei. Vou continuar lendo, inclusive. A argumentação é o que faz a banca, no final, na apresentação do seu TCC, olhar nos seus olhos e falar, parabéns, excelente o seu texto. Aprovado, está aprovada, com nota de excelência. Parabéns. É o argumento. É parágrafo por parágrafo. E aí, a persuasão focal, gente, é um recurso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É um recurso visual. É feito para você olhar aqui, bater o olho e dizer, meu Deus do céu, eu vou escolher isso aqui, esse tipo de raciocínio, vou escolher esse tipo de argumento e agora eu vou construir a minha ideia. De verdade, é isso. Tá? Então, trazendo para um violão, para você entender melhor, vamos lá. Imagina que você vai aprender violão. Deixa eu mudar aqui a imagem para mim. O eixo criativo é você entender, você conhecer, você conhecer, ter as ideias. Seria você conhecer as notas que compõem o braço do seu violão. Se você não sabe, o braço do violão, cada casinha dessa aqui, uma corda, é uma nota diferente. Então o eixo criativo é justamente você conhecer esses elementos, esses principais elementos aqui. É você, vamos dizer assim, ter as notas do seu TCC. Aí, quando você combina essas notas, sabe? Combina essas notas, você forma acordes. E esses acordes combinados fazem você tocar uma música. Só que só tocar o acorde aqui, ó, não é suficiente, não dá pra tocar uma música. Ah, e outra coisa, se você toca violão, ou já pegou em violão, esses acordes assim, que é só o dedinho aqui, ó, é mais fácil de tocar. Agora, acorde com pestana, como um Si maior, um Si menor, como um Fá. Acordes com pestana, essa pestana aqui, ó. Deixar o acorde. Dá um trabalho gigantesco. O dedo aqui, ó, essa parte do dedo, caleja, fica um calo mesmo. As pontas dos dedos ficam assim, calinho, tá? Tanto você botar a força aqui, ó, até você, nossa, depois você aprende, é natural. Mas até lá, caleja, tá? Então, é justamente essa parte de você conhecer, formar os acordes, seria a técnica 3x3. Ou seja, você organizar as suas ideias para fazer uma música.
que no caso aqui seria o TCC. E o capítulo segmentado seria você saber quais os acordes tocar para conseguir fazer a música que você quer fazer, tá? Então, sei lá, seria eu preciso de um Dó maior, um Lá menor, um Fá maior e um Sol maior. Aí eu posso fazer minha música? Oh. Enfim. E a persuasão focal é justamente o quê? É você conseguir saber o ritmo que você vai fazer para conseguir chegar àquela música. Já imaginou? Eu querer cantar, sei lá, uma música de sucesso, só que toda música que eu vou tocar só com essa batida aqui. Vai dar certo? Não. Por quê? Existe vários ritmos. Cada música possui o seu ritmo. E o ritmo que você coloca aqui é que faz com que você consiga tocar a sua música. Não basta só o acorde, precisa da música, né? Precisa do ritmo. Então, trazendo para a metodologia no meu TCC, a persuasão focal é o ritmo. É você escolher o que você vai apresentar para o seu leitor. Vai ser um axé? Vai ser um funk? Vai ser um samba? Como? Veja, o ritmo é como aquela música vai ser tocada. Vai ser um ritmo mais rápido, um ritmo mais devagar? Vai ser um ritmo mais conhecido, um ritmo menos conhecido? Vai ser acelerado, vai ser lento? Então, a persuasão focal é justamente isso. Como você vai persuadir as pessoas. Tá bom? Vamos agora mostrar em mais detalhes aqui para encerrar essa aula a metodologia do meu TCC. Esse aqui é o eixo criativo, tá? O eixo criativo, a gente começa pelo problema. O problema de pesquisa é por onde você começa a fazer o seu TCC. E o que é um problema de pesquisa? De maneira sucinta, é uma pergunta clara, objetiva e que direciona todo o seu TCC, toda a sua pesquisa. É uma pergunta, vamos dizer assim, é a pergunta que você vai pesquisar para responder. Depois que você tem um problema, gente, você tem o seu tema. O tema, ele está contido no problema. Quando você sabe qual o problema que você vai pesquisar, é só você escolher o seu objetivo geral, ou seja, qual a principal ação que você quer alcançar com aquela pesquisa. É analisar alguma coisa? É demonstrar alguma coisa? É conhecer alguma coisa? Quando você tem esse objetivo geral, adivinha só, é só você pensar quais são os meus objetivos específicos, ou seja, quais são as minhas ações específicas que eu preciso cumprir para chegar nesse objetivo geral. Outra coisa, as justificativas. As justificativas é justamente o seguinte: qual a contribuição do seu trabalho? E no eixo criativo, eu mostro para você as 3 justificativas que você precisa ter para demonstrar a importância do seu trabalho. Por fim, a metodologia aqui no caso, a metodologia da sua pesquisa, ou seja, o passo a passo. A metodologia da pesquisa é o passo a passo. O que você fez em detalhes para conseguir fazer aquela pesquisa. Que dados você quais foram as suas fontes de dados? Quais foram as suas fontes de informação? Como você encontrou aquelas informações? Como você interpretou aquelas informações? É isso. E por fim, o referencial teórico. O referencial teórico é o seguinte: você vai escrever o seu TCC a partir do quê? A partir de qual teoria? A partir de qual teórico? Referencial teórico é diferente de referências bibliográficas. Referências bibliográficas são todas as fontes que você consultou para ter informações e você utilizou no seu TCC. O referencial teórico é a base teórica que você partiu para levantar o seu TCC. Diante de um problema de pesquisa, você teve que procurar vamos dizer assim, procurar uma resposta. Você procurou essa resposta a partir do quê? A partir de que material? Porque presta bem atenção. Você não vai escrever um TCC do seu achismo.
eu vou agora no meu TCC formular uma teoria nova. Isso não vai acontecer, tá? Você precisa partir, por exemplo, eu vou partir aqui da retórica aristotélica. Vou partir, sei lá, de João Maurício Adeodato ou de um outro autor conhecido, renomado, naquele assunto, naquele problema que você está pesquisando. Depois do eixo criativo, que você tem esses elementos aqui, inclusive, são os elementos que vão estar presentes, que formam parte, a maior parte, inclusive, da sua introdução e das suas considerações finais. São esses elementos aqui, eu já vou logo adiantar para você um segredo. São esses elementos aqui que você precisa contar na hora da apresentação do TCC. Na apresentação do TCC, você vai explicar esses elementos aqui. Essa primeira ação, é por isso que essa primeira ação, o eixo criativo, ela vai continuar gerando resultados até a tua apresentação. Até a apresentação do seu trabalho, tá? Isso aqui é a técnica 3x3. A técnica 3x3, que é a organização das ideias do seu TCC, você entende que o primeiro capítulo de desenvolvimento do seu TCC tem a função de fundamentação. Você vai fundamentar, você vai dizer, leitor, essa pesquisa tem como base isso aqui, tá? Nessa pesquisa, o que se entende por exemplo, o que se entende por livro é essa definição, é esse conceito. Você vai fundamentar, você vai delimitar, você vai dizer, leitor, essa aqui é a base. É daqui, esses são os limites dessa pesquisa. Depois, no capítulo 2, no segundo capítulo de desenvolvimento do seu TCC, você vai trazer a metodologia. O que é a metodologia? Essa metodologia aqui, eu confesso, tenho que melhorar esse nome. Mas qual é a função desse segundo capítulo de desenvolvimento? É você fazer um aprofundamento da ferramenta que você utilizou para pesquisar o problema. Por exemplo, talvez você tenha usado a retórica aristotélica. Então, nesse segundo capítulo, você vai explicar o que é a retórica aristotélica, quais são as principais características, os principais elementos, o que diferencia a retórica aristotélica de outras retóricas, tá? É você explicar, fazer um aprofundamento do recurso que você utilizou para pesquisar o problema. E no capítulo 3, a função é uma função de análise. É o ponto culminante do seu TCC. É no capítulo 3, nesse terceiro capítulo de desenvolvimento, que você vai abordar propriamente o seu problema de pesquisa. É nesse momento aqui que você vai, como diz o ditado, matar a cobra e mostrar o prau. Entendeu? É nesse momento aqui que você vai demonstrar para o seu leitor a resposta, a análise do problema e o que você encontrou de resposta para aquele problema. E isso aqui, essa fundamentação, essa metodologia, essa análise, elas são feitas em 3 fases, em 3 momentos. Você vai conduzindo o seu leitor na metodologia eu consigo explicar melhor. Mas você vai quando você consegue, você faz uma fragmentação. Você fragmenta a ideia que você vai explicar em 3 partes, tá? Consequentemente, você consegue montar a sua introdução e também as suas considerações finais quando você faz essa organização das suas ideias no TCC. Por fim não, tem o capítulo segmentado. O capítulo segmentado, menos um. O capítulo segmentado, essas aqui são as 5 funções que o seu capítulo precisa ter. Fazer uma apresentação da ideia daquele capítulo, uma contextualização, ou seja, como é que aquela ideia, aquela coisa ali, que aquele objeto está existindo. O contexto, tá? Depois a motivação, ou seja, é você dizer o porquê daquele objeto. E ilustração. A função de ilustração é fazer o leitor, veja bem, o leitor ele já conhece a sua ideia, ele já entende o contexto daquela ideia, ele já entende o motivo daquela ideia, agora ele precisa ilustrar, ou seja, ter uma imagem daquela ideia. Ele precisa conseguir enxergar o que você está dizendo no dia a dia dele. Precisa ser algo palpável. Para você ter uma ideia, no meu TCC, eu ia falar de retórica, de linguagem. A linguagem, teve um momento que eu fui
explicar a seguinte ideia. A linguagem constrói a realidade. É algo muito abstrato para alguém entender. Então, o que foi que eu disse? Né? Entre outros argumentos, o que é que eu fiz? Para ilustrar, para cumprir essa função de ilustração. Para o leitor, quando lê, entender que realmente, eu consigo aqui imaginar no meu dia a dia como é que a linguagem forma a realidade. Como é que eu fiz isso? Eu fiz assim, ó. Olha, a linguagem, ela forma a realidade. A realidade só existe a partir do que combinamos que é real. Então, quando se diz, comumente, se você perguntar para alguém quanto é 1 mais 1, a resposta será 2. Porque fizemos um acordo que seria 2. Mas 1 mais 1 pode ser 1. Ora, uma feira de mercado é a composição de um item, mais um item, mais um item, mais um item. Vários itens que formam uma feira. Uma salada de fruta. Uma fruta, mais uma fruta, mais uma fruta. Aqueles montes de uma fruta fazem uma salada de fruta. Percebeu? Agora o leitor consegue visualizar, consegue imaginar algo que ele vê no dia a dia dele, aquele argumento. Um argumento abstrato como que é a linguagem forma a realidade. Agora ele consegue entender e inclusive imaginar esse argumento. Olha só. E por fim, o capítulo precisa cumprir a função de ratificação, ou seja, relembrar o leitor da ideia. Qual era a ideia que você queria apresentar ali naquele capítulo? E depois, Henrique, o que é que eu faço nos outros capítulos? Você vai cumprir novamente essas 5 funções. Tá? Se eu falei muito rápido, volta o vídeo e assiste de novo que você vai entender essas 5 funções que cumprem o capítulo segmentado do seu TCC. É por isso que o capítulo segmentado é diferente de um capítulo comum. No capítulo comum, você não sabe qual é o seu objetivo. Qual é o seu primeiro objetivo naquele capítulo? Qual é o seu segundo objetivo naquele capítulo? O que é que você precisa fazer naquele capítulo para o leitor do seu texto ler e dizer: gostei, entendi, faz sentido, vou continuar lendo. Nossa, eu quero ler o que vai vir em seguida. Que interessante isso aqui. Tá? O capítulo segmentado serve para isso. Para você saber esses propósitos que você precisa cumprir no seu TCC. No seu capítulo de TCC. E aí, depois disso, nós entramos no seguinte. Opa. Bom, uma vez que você já sabe os propósitos, ou seja, a finalidade, objetivos ali, objetivos não, propósitos que você tem que cumprir com o seu capítulo, né, e você já sabe as ideias que você quer apresentar, você precisa da roupagem, da forma, da estrutura para essas ideias. Fazer a ideia sair da tua cabeça, passar pelo papel e entrar na cabeça do teu leitor. Você precisa fazer isso. E para isso, você vai usar argumentos. E esses argumentos são construídos através dos parágrafos do seu TCC, através dos parágrafos dos seus capítulos de TCC. E aí o que é que acontece? Aqui entra a persuasão focal. Olha só, esse recurso visual que é a persuasão focal. Ela foi feita para você argumentar. Persuadir o seu leitor. Por isso que é persuasão focal. Você vai persuadir. Você vai fazer ele, o leitor, o seu professor orientador, a banca avaliadora, olhar para o seu texto e dizer: realmente é isso aqui mesmo. Faz sentido. Gostei. Rapaz, consegui entender o que ele está falando. Olha só. Por que eu não tinha pensado nisso aqui antes, hein? Realmente gostei. Inclusive, para os seus professores, para a banca avaliadora, fica muito mais fácil de entender os seus argumentos com a persuasão focal. Sabe por quê? É o seguinte. Primeiro, olha aqui. E ela é focal, tá? Porque
uma argumentação comum. Ela é espalhada. Você, eu vou falar isso, depois eu vou falar isso, aí depois eu vou voltar e vou falar isso aqui. Aí vai. Persuasão focal, ela faz isso aqui, ó. Ela foca, concentra. O resto esquece. E é isso aqui. Entendeu? Bom. E aí o que é que acontece? Você olha primeiro para esse azul, tá? Camada azul, que é o quê? Você tem 3 formas de raciocínio. 3 tipos de raciocínio. Todo mundo sabe disso. Dialética, dedução, indução. Dialética é você despertar no seu leitor um raciocínio de mostrar o ponto A, o ponto B e trazer uma conclusão. Eu vou escolher o ponto A? Não, vou escolher o ponto B. Ou nenhum e nem outro, vou escolher uma outra coisa. A dialética é esse tipo de raciocínio que você apresenta um lado e um outro lado e conduz o seu leitor a entender pela conclusão de um ou de outro ou de nenhum. Tá? Enfim, não é só apresentar uma coisa e outra. Você tem que apresentar uma coisa, apresentar outra e concluir uma ideia. E trazer uma conclusão, um desfecho daquele raciocínio. A indução, ela parte de um caso particular, tá? De um elemento particular, e você vai conduzindo o raciocínio, o pensamento do seu leitor até uma premissa geral, até uma ideia geral. Esse tipo de raciocínio de indução é o que você assiste em séries policiais. A partir de elementos que se percebe ali naquela cena, o detetive vai juntando todos aqueles elementos para chegar ao desfecho. Presta bem atenção, sempre tem um desfecho. O desfecho de quem é o grande vilão da história. Na dedução é o contrário. Se parte de uma premissa geral para se chegar a uma premissa particular. Certo? Quando você escolhe, você já presta bem atenção. Você aqui nesse momento você já sabe o que você quer dizer. Agora você vai pegar da tua cabeça, jogar no papel e vai chegar no professor, né, na banca avaliadora, vai chegar no seu leitor. Aí você tem que pensar assim: qual é o tipo de raciocínio que eu quero que ele tenha? Como é que eu quero que ele pense? Que ele pense um ponto A e um ponto B? Que ele pense de casos particulares para se chegar em um caso geral? Ou o contrário, de um caso geral para se chegar em uma particularidade? Na metodologia do meu TCC, no treinamento, olho no olho, a gente conversa, justamente sobre isso aqui. A gente constrói o argumento assim, constrói. Tá? Não é aula gravada, não. Se você não entendeu ainda, não é aula gravada, não. É assim, ao vivo, olho no olho. Eu faço, junto com você, durante aquele encontro, a persuasão focal. E o restante do seu TCC, óbvio, que você vai fazer utilizando a persuasão focal, porque agora você já entendeu e não precisa mais de mim. Tá? Não precisa mais de mim. O encontro é para você entender como é que você vai aplicar. E nós vamos construir juntos. Porque não tem essa palhaçada de você assistir um videozinho de qualquer jeito, talvez até mexer no celular e depois, agora eu vou fazer meu TCC, né? Assistir a aula, né? Não tem essa palhaçada não, tá? É olho no olho. Porque de verdade, eu me importo com a tua vida. Eu quero ajudar, eu quero que você faça o seu TCC. Posso bater no peito e falar assim, eu fiz o meu TCC. Tem essa energia, esse vigor. É por isso que eu não faço gravado. Porque gravado tu faz de qualquer jeito, ou tu nem faz. Tá bom? E aí depois que tu já sabe o tipo de raciocínio que tu vai despertar no teu leitor, tu já sabe a ideia, tu já sabe o caminho, você vai ser uma dialética, uma indução ou uma dedução, tu vai escolher o tipo de argumento. Aí existem vários argumentos, tá? Existem argumentos quase lógicos, argumentos de realidade, argumentos de estrutura do real, argumentos de coexistência. E esses argumentos, aí você vai escolher. Eu vou aqui usar um argumento de definição. Não. Vai ser um argumento de comparação. Opa, melhor. Vou usar um argumento de definição, em seguida um argumento de comparação e depois um argumento de ilustração. Aqui eu coloquei flashes. Né? Um argumento de definição, um argumento de comparação e depois um argumento de exemplo. Poxa, eu vou apresentar aqui uma ideia para o meu leitor e eu vou fazer ele pensar a partir da indução.
Então eu vou partir de casos particulares, vou mostrar para ele vários casos particulares, então vou usar um argumento de flashes. Depois eu vou trazer para ele um argumento de semelhança. Eu vou mostrar a semelhança desses vários casos. E depois eu vou fazer o desfecho dizendo, olha, todos esses casos, são vários casos, esses casos têm essas características em comum, logo o elemento x, y, z é a regra. É inalterável. Tá? Enfim, aqui existem os tipos de argumentos. E esses argumentos aqui, eles conversam, tá? E são combinados. São combinados no seu parágrafo. Pegou? Gostou, não gostou? Você gostou. Então, vou voltar aqui para mim. Então, a metodologia do meu TCC, ela foi feita para você escrever o seu TCC nesse semestre, sem essa palhaçada de aula gravada, sem essa palhaçada de e-bookzinho, sem essa palhaçada de você, se não der certo, semestre que vem você faz. A metodologia do meu TCC foi feita para pessoas que realmente querem escrever o TCC nesse semestre. E ela é um treinamento online, ao vivo, olho com olho comigo, durante 8 semanas. Nós temos um encontro por semana, onde eu vou ensinar você a escrever o seu TCC através da metodologia Meu TCC. E se você quer fazer parte da metodologia Meu TCC, quer ter esse direcionamento de ações que você precisa cumprir para fazer o seu TCC, de maneira que cada uma ação vai continuar gerando resultados até o final do seu trabalho, aperta no botão abaixo e venha fazer parte da metodologia Meu TCC.